Fala pessoal, hoje é dia de falar sobre o cara da piscina, estreia de Chris Pine na direção, ele que também protagoniza esse filme com um grande elenco, né? A gente tem Annette Bening, a gente tem Danny DeVito, a gente tem Jennifer Jason Leigh, entre outros nomes aqui. Um filme, assim, um dos piores filmes que eu assisti em muito tempo, né? É um filme que é muito curioso como funciona essa questão de distribuição até, né? Como muitos grandes filmes não conseguem distribuição no Brasil, enquanto esse, por conta da distribuidora, entra numa leva de distribuição junto com outros filmes, como se fosse um pacote, e chega no Brasil menos de um ano depois da sua primeira exibição lá no Festival de Toronto, onde ele foi extremamente rejeitado, com toda a razão depois de assistir, né? É um filme aqui que o Chris Pine, ele vai tentar demonstrar todo o seu amor por cinema, ele vai tentar criar todas as suas referências que são bem explícitas aqui, né? Então, sobretudo ao cinema noir, é algo bastante curioso, como muitas dessas sátiras contemporâneas que vão buscar homenagear o cinema e tudo mais, vão olhar para o cinema noir, né? Quase como se o cinema noir fosse esse lugar do cinema clássico, desse cinema que ficou no passado, que precisa ser relembrado e tudo mais, por mais que ele se use de forma trágica do cinema noir, que eu tanto amo. Já tem até, se você quiser saber mais sobre filmes noir, tem uma live minha com o Leão aqui no canal, tem indicações de filmes, tem um vídeo meu explicando o que é filme noir, que foi muito popular, né, de alguma forma ali na década de 40 e 50, e que depois disso tiveram muitos neo-noir, como Chinatown, por exemplo, que vai ser homenageado aos montes aqui no filme, como Vice Inerente, que vai aparecer de alguma forma aqui no filme. Esse filme é quase uma combinação de O Grande Lebowski com Vice Inerente, pelo menos essa é a tentativa, não chega nem perto de nenhum dos dois. Eu gosto bastante desses dois filmes. Inclusive, acho um dos mais rejeitados, infelizmente, da carreira do Paul Thomas Anderson, Vice Inerente, que é um filme bem interessante. Só que é um filme que ele parece que ele não tem vontade de existir, ele não tem tesão de existir, né? Ele fica nessa mera referência, nessa mera dinâmica do noir, de falar que as tramas do cinema noir, elas são complicadas de entender e a gente precisa decifrar e coisa do tipo. Mas nada disso funciona, a gente fica junto de um protagonista extremamente apático, vivido pelo próprio Chris Pine, esse cara que vai criar uma referência que não podia ser mais óbvia, né? Um cara que vive no passado, então ele vive nos dias de hoje, mas tudo, e o filme inteiro vai parecer que a gente tá ali na década de 50, nos objetos de cena, o que ele escuta, né? O trailer dele, as referências dele e tudo mais, desse cara comum que vai ser jogado dentro dessa trama. Mas nada disso tem muita vontade de existir. É um filme que se torna extremamente cansativo porque nada tem muito tesão, nada tem muita graça, nada tem muito nada, né? Parece que as coisas elas só vão acontecendo diante dos nossos olhos e nada poderia ser mais desinteressante aqui. Parece até meio raso dizer isso, mas é difícil falar sobre esse filme porque não tem muito o que falar dele, né? É meio bizarro o Chris Pine estrear na direção com esse filme, que demonstra não só uma inabilidade dele de dirigir mesmo, mas ele tá envolvido em toda a produção, em todo o roteiro e tudo mais, e parece que é um filme que ele se acha super, assim, de fazer uma grande homenagem, mas ele não consegue ir além dessa homenagem, né? Ele não consegue fazer nada com essa homenagem, ele não consegue fazer nada com esse protagonista desinteressante, com esse filme apático, né? Então ele mira até em algum sentido também naqueles personagens mais distantes do Wes Anderson, da vida e tudo mais, e ele não faz nada com esses personagens, ele não faz nada com nada. É um filme que acho que é um dos primeiros filmes da minha vida que eu não só tive vontade de sair, como se você falasse pra mim depois de meia hora, falando assim, não vai ter mais filme. Você quer saber o que aconteceu? Não me importo. Simplesmente eu não me importaria, porque esse filme parece que ele não se importa em existir, né? Tudo precisa ser, e aí entra um pouco nessa dinâmica muito do cinema contemporâneo, em que tudo precisa ser muito distante, né? Ele até tenta traçar algum comentário que poderia ser um pouco mais complexo sobre esse protagonista e as questões de ansiedade dele e tudo mais, mas isso é rapidamente descartado pra gente viver do lado desse personagem caricato e distante, como todos esses outros personagens caricatos que são. Era pro filme ser uma sátira que vai homenagear a
Hollywood clássica. Ele não consegue ser uma sátira, ele não consegue homenagear a Hollywood clássica, ele não consegue ter vontade nenhuma de existir. Como esse filme passa em um grande festival, eu não gosto muito dos filmes que passam em Toronto de forma geral, mas como esse filme consegue participar de uma competição de um grande festival, é inexplicável, Tudo que o Chris Pine faz aqui com esse filme é inexplicável. Como eu disse, é um filme que não tem outra palavra, ele é desinteressante, não é nem um filme que eu odeio assim com todas as minhas forças, não, ele só não tem vontade de existir. É bizarro dizer isso, mas parece que ele não tem vontade nenhuma de existir. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, e por hoje é isso.